Olá pessoal, Mike Shea aqui, Casa de Davi. Que bom que você está conosco nessa série Avivamento, onde nós estamos conversando a respeito desse assunto para os últimos dias. Nós sabemos que tem um século XX, que foi um século que muitos consideram o século do Espírito Santo, de tanto derramar, começou e terminou. Quero apresentar para você mais uma pergunta que foi feita. Um dos pilares do avivamento é o arrependimento. O Senhor tem visto as igrejas pregarem sobre arrependimento? Primeiro, esse irmão está afirmando que um dos pilares de avivamento é arrependimento. Eu diria, e para reforçar esse ponto, eu iria reforçar que a mensagem que João pregou para preparar o caminho para o Senhor era: arrependei-vos. Vamos pegar para mostrar. João começa em Mateus 3, primeiros versículos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Foi ministrando a pregação de arrependimento que o João preparou o caminho do Senhor. Com isso eu quero observar que a pregação do arrependimento preparou o caminho para a maior manifestação do reino de Deus. E pelos nossos conceitos construídos aqui, eu creio que o Senhor está querendo conduzir a igreja ao padrão que Jesus estabeleceu. Ou seja, avivamento visa tornar a igreja semelhante a Jesus. Isso significa nós, os novos convertidos, os novos nascidos. O avivamento visa levar a gente a caminhar e ministrar como Jesus ministrava. A pregação de arrependimento é que prepara o caminho para a manifestação da missão do Messias na pessoa de Jesus. Depois da tentação, capítulo 4 de Mateus, versículo 12, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Versículo 17. Daí por diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se eu for avaliar essa questão de arrependimento, eu vou dizer que arrependimento é a porta para o avivamento. Se não houver arrependimento, não tem avivamento. Concordo com você que é um pilar, sem nenhuma dúvida, tá? Mas eu quero ressaltar, olha só, João pregou arrependimento para preparar o caminho do Senhor. Jesus pega e uma vez que ele sabe que João foi preso, ele dá continuidade a essa pregação e assimila esse ponto à agenda da sua missão. A missão de Jesus é o quê? É o que ele mandou os discípulos fazerem em Mateus 10, versículo 7. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Está implícito: pregai, arrependei-vos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa é a agenda do avivamento. Isso que Jesus fazia para avivar Israel, para abrir a nova aliança, para iniciar, para transicionar da velha aliança para a nova aliança. E tudo isso depende do quê? Aquilo que Israel tinha vivido ao longo da sua história. Cada vez que cai em relação à aliança, cada vez que rejeita, abandona, adultera a aliança, precisa cair em si, se arrepender e produzir frutos de arrependimento para que haja restauração da aliança. Avivamento. Avivamento não é o arrependimento.
O arrependimento abre a porta, prepara o caminho para o avivamento. É por isso que a pregação, se nós queremos ser avivados, então nós vamos pregar sobre arrependimento. A pergunta aqui, o Senhor tem visto as igrejas pregarem arrependimento? Eu vou responder assim. Quando começou o nosso ministério como Casa de Davi, muitos vão associar isso a um momento que formalizamos o ministério. E comecei a agir e ministrar como Casa de Davi. Mas aqui eu vou compartilhar que isso, na verdade, iniciou muitos anos antes. Eu passei por um período de 3 anos e meio em que o Senhor foi renovando os meus conceitos, renovando a minha mente, me fazendo estudar de novo os padrões, a palavra. Isso para estabelecer o que é um avivamento. E foi nesse momento que Ele me deu a palavra, nesses 3 anos e meio, que Ele me deu a palavra sobre Rio do Leão, sobre o avivamento que Ele tem preparado e que Ele começou a falar comigo com base na palavra. Rio do Leão é uma palavra pessoal, não tem o peso da palavra do Senhor. É um enigma 12 vezes mais. Então isso se remete ao quê? E é justamente nesses dias nesses anos que eu tenho entendido e Deus tem dado a discernir esse enigma, o que significa 12 vezes mais. Hoje eu falo sobre isso me referindo à missão do Messias, à restauração da missão do Messias. Como Ele passou para os 12, é o que Ele está querendo restaurar em nós como igreja nessa geração. Isso tudo começa com arrependimento. O que Deus me ministrou nesses 3 anos e meio que eu estava revendo as minhas bases? Ele começou a ministrar para mim sobre arrependimento. Como que é gerado arrependimento? Como que o que a palavra fala sobre isso? E é por isso que eu estou falando com vocês nessa base, porque sem arrependimento, avivamento é apenas um fingimento. E isso é muito sério. Porque isso é gerar uma imagem de avivamento que é falsa. Uma imagem falsa. Agora, como é que nós vamos identificar o verdadeiro? Vai ter arrependimento e frutos de arrependimento, que vai levar a uma busca da pessoa de Jesus para ser semelhante a Jesus. O foco não vai ser nos frutos, no sentido de ganhei isso, ganhei aquilo, melhorou nisso, melhorou naquilo. Não é uma questão de melhora. É uma questão de ser gerado Cristo em nós, e porque nós estamos arraigados e nós estamos vinculados à videira que é Jesus, vai produzir fruto, mas é fruto do Espírito que está se falando, o caráter de Jesus. Ou seja, quando se espera que a gente vai reagir com raiva e vai defender os nossos direitos, nós seremos como Jesus. Fala para mim a hora que ele defendeu seus direitos. Ele tinha direito de ser tratado como Deus, porque ele era. E foi. E quando que ele levantou e disse, peraí, rapaz, fala assim comigo não, que eu sou Deus. Hoje em dia, o que eu muito vejo na igreja, nos cristãos, na internet, como pessoalmente, eu vejo muitos querendo defender os seus direitos. Querendo defender, não, eu quero falar isso, quero falar aquilo, quero sentir isso, quero sentir aquilo. Bom, quem foi crucificado com Cristo não tem mais direitos. Tem o direito de ser semelhante a Jesus. E é isso que eu quero. Agora, tudo isso acontece porque a gente passa pelo processo de arrependimento. E é uma boa hora de falar sobre esse assunto. Fique ligado que no próximo vídeo quero falar com vocês sobre esse processo bíblico chamado arrependimento.